Eu penso no contexto todo, né? Porque a gente fala que, né, quando eu girei a chave, assim, né, para o meu paciente, para tentar uma abordagem diferente, foi um momento que foi, assim, como eu consigo e como algumas pessoas conseguem, como outras pessoas não conseguem. O que que difere essas pessoas, né? E fui tentar entender onde estavam essas lacunas. E as lacunas estavam justamente nas histórias das pessoas. Cada pessoa tem uma história, né? Então eu falei, eu vou entender aonde poderia conhecer essa história mais. Então comecei a, através de mim mesmo, né, buscar melhorar a mim mesmo na parte da psicologia. Comecei a estudar mais a respeito da psicologia, tudo mais, o que poderia estar envolvido, como essa pessoa teve uma infância, as escolhas dela, como foi a relação com a comida, porque uma pessoa que tem problemas, digamos, comportamentais com a comida, ela vem de algum tempo, ela não vem do imediato, né? Ela não vem do presente momento. Tem ela uma vem de muito história tempo. ali, né? Exatamente. Então eu busco entender essa história. Então, por isso que a minha consulta é mais longa, eu tenho um questionário prévio, eu faço diversas abordagens para tentar descobrir onde estão as maiores dificuldades dessa pessoa e onde que eu vou trazer a solução para ela, porque as pessoas sempre veem o problema. Ah, sabe qual é o meu problema? Meu problema é esse, meu problema é tal. Eu falo, tá bom, você está vendo só o problema, mas vamos tentar achar a solução, porque não adianta, né? Só o problema não resolve. Então a gente tem que achar a solução. E eu falo que para alguns pacientes, né, muito... Ah, nossa, agora parece muito óbvio você falando. Eu falei, óbvio, só é óbvio para olhos bem treinados, né? Então a Boa. gente tem que treinar o olho para aprender onde que está essa dificuldade da pessoa. Então eu penso bastante nessa relação comportamental, né, que ela foi tendo ao longo da vida, que se tornou um hábito já. E falando nessa questão da vida da pessoa significar, eu vejo muito assim. Eu tive esse insight há uns 2 anos atrás, eu estava na casa da minha mãe, e aí eu descobri um lugar, uma maleta lá que tinham vários álbuns de foto, e eu olhei algumas fotos da minha infância. E eu tenho 2 Yuris na minha infância. Tem um Yuri até 91 e tem o Yuri de 92 em diante. Cara, é coisa de 1 ano e meio, 2. Era um Yuri que antes, cara, tipo... Eu tava na casa da minha avó, sem camisa, só faltava ver os gominhos, assim, tá ligado? Eu era um atletinha de 6 anos de idade. Com 8 anos, eu já tava bem rechonchudo e eu lembro que mudou algumas coisas na minha vida. Eu lembro que eu comecei a criar mais hábitos do tipo, pô, fast food. Minha mãe levou uma vez, depois toda semana a gente tava indo. E também questão de refrigerante. Então assim, e parei de andar de bicicleta, porque eu tinha ganhado o Mega Drive no Natal de 91, olha a ligação, no Natal dos 7 anos, e aí eu só queria jogar Sonic no Mega Drive, e aí desandou. Então assim, cara, tem uma história, a foto conta essa história, uma diferença de 1 ano e meio, 2 anos, é outra pessoa. É mais ou menos isso que você faz com o paciente? Você acha que esse tipo de sinais, assim, o seu paciente apresenta? O que você faz para tentar solucionar isso, assim? Com certeza. Tem algumas coisas que eles acabam até perguntando justamente para mães, pais, porque muitas das coisas a gente não lembra, né? Eu brinco que a gente só lembra num período da vida desde que a gente se conhece por gente, né? Que é aquela fase justamente dos 5, 7 anos que começa a gente se entender perante ao mundo, né? E aí vem mais memórias, né? Exatamente. Então, assim, um pouco antes disso é meio obscuro, né, pra nossa cabeça. Assim, tem gente que lembra bem, mas a maioria das pessoas lembra mais ou menos nessa faixa de idade, né, dos 5 aos 7 anos. Às vezes, ela não lembra de nada, mas tudo bem, normal. E aí, nesse questionário prévio, eu penso no seguinte. Quando a pessoa coloca em palavras, às vezes é mais fácil. Porque, assim, igual a gente tá aqui se conhecendo a primeira vez, ao vivo e tudo mais, quando... Eu acredito muito que a pessoa que chega até o profissional da área da saúde, né, principalmente o nutricionista, ou o médico mesmo, nunca vou ser o primeiro, né? Até hoje tive um paciente que eu fui o primeiro. O primeiro profissional que ele procurou, né? Exatamente. O restante passou em 5, 6, 7, 10, 20, seja lá quantos forem. E ali ele cria um aprendizado, né? Ele cria às vezes um trauma de ter passado em vários profissionais. Então ele já meio que, putz, eu já não aguento mais contar uma história, e o cara não vai me ouvir, ou eu não vou falar, e vai ter um detalhe que não vai ser a mesma coisa. Então, às vezes, em palavras, de uma forma assim, que ela tá sozinha ali, tem uma pergunta, ela responde com mais seriedade e tudo, ela começa a me trazer mais, digamos, às vezes até mais verdades, e ela tem que pensar, ali já tá o exercício. Então ela pensa, ela reflete, ela fala, tanto é que muitos vêm assim e falam, nossa, eu não achei que eu comia tão mal.
Nossa, eu não percebia que porque eu peço também os dias da semana e tudo mais. Então a pessoa pergunta, nossa, eu achei que eu comia até que melhor, né? Eu não sabia que comia tão mal. Falo, nossa, eu preciso fazer isso, mudar urgentemente, né? Então é por isso que eu penso que antes de me conhecer, quando ele faz esse exercício, ele já tá tendo o seu autoconhecimento ali, conhecendo um pouquinho da sua própria história, que foi o que você viu na foto, né? Eu tive um insight, mas eu só tive insight porque eu precisei ver a foto. E, na verdade, eu acho que quando a pessoa procura um nutricionista que tem essa pegada, ele vai ter um insight ali no consultório, né? Pô, cara, teve um negócio ali que mudou, eu comecei a ganhar peso. Seja na infância, na adolescência, ou até na fase adulta. Uma morte difícil de superar, sei lá, uma separação, alguma coisa assim, né? Esse é um dos traços que mais eu percebo uma relação muito grande, uma correlação. Separação de pais, uma coisa bem difícil, assim, para a mudança, né, dos hábitos da criança. Aquela coisa de vai morar com a mãe, aí com o pai sai, aí vai com o pai é diferente o lugar que vai comer, a casa é diferente, ele não cozinha. E pensando que, assim, isso é a média dos meus pacientes, isso há 15, 20 anos atrás, foi bem diferente, né? Até você falou da infância. Sim, infância de 30 anos atrás, né? Ninguém sabia o que refrigerante fazia naquela época. É verdade. Essa é a maior verdade que tem. Então, assim, a gente não sabia o que um açúcar fazia, o que um corante fazia, o que essas coisas faziam. Hoje, a gente não vê, porque hoje a gente tem a neurociência na palma da mão. Naquela época, não. Você comia açúcar como se fosse algo natural e trivial, mas na verdade não é uma alimentação natural, não é isso? O açúcar, você não encontra na natureza, assim, vou pegar um pouco de açúcar aqui. Ele é extremamente viciante e extremamente raro na natureza. Exatamente. Comum ali, né? Eu penso que qualquer coisa que a gente chama de extremamente calórico, né? Hipercalórico, é muito difícil ter na natureza. O que você vai ter, acho que mais calórico, talvez seria abacate, mas aí você não consegue comer quilos e quilos de abacate. Castanha de caju. Você não acha também fácil. Você não acha, você tem caju, né? Você tem uma castanha para cada caju. É verdade. E assim, e você chega um momento que você não consegue mais comer. E nunca tem associação entre muito açúcar e muita gordura, que é justamente o ultraprocessado, né? Que tem os dois. Que tem os dois. A combinação dos dois, eu falo que é o fatal pro paladar, né? O paladar gosta disso, não tem como dizer que não. Isso excita nosso cérebro, isso deixa a gente mais animado. Quando a gente é criança, a gente é mais sensível a isso. Então, naquela época, sei lá, quando começou esses, né, os ultraprocessados aí da moda e tudo mais, que hoje já são mais consolidados, teve que mudar algumas coisas conforme a indústria, né, a indústria alimentícia foi se desenvolvendo, tiveram que diminuir um pouco as porções, o açúcar e tudo mais. Mas sempre a propaganda também teve na TV. Então, lembra, tinha aquela propaganda que era toque um bifinho por Danoninho, né? Como é que é? É melhor que um bifinho? Tão bom quanto um bifinho. Cara, acho que era até melhor a propaganda. Cara, vê aí, Danoninho bifinho. Procura no Google aí, Marcos. Marcos, meu assistente, para dúvidas da entrevista. Cara, tinha um negócio desse, uma fábrica, tem um slogan. Danoninho bifinho. Só para lembrar o slogan aí pra gente. Cara, mas era um negócio assim mesmo. E era sinistro. E aí a gente tem esses ultraprocessados.